Os cumprimento com a paz do Senhor. Quero ler dois textos essa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E depois nós vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua onibenevolência, de permitir que eu pudesse contribuir para essa festa tão linda, a vida do pastor Ivanildo, pela confiança, sua esposa, irmã Maria, família, e todo o ciclo de oração, todas as irmãs, feliz em poder participar dessa festa, privilegiado. Aos demais pastores que aqui estão, cantor Ítalo, Deus abençoe, prazer revê-lo. A toda a igreja que sempre nos recebe tão bem. Meu pastor Paulo Freire pediu para deixar um abraço ao pastor Ivanildo, a todo o corpo de obreiros, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre mulheres avivadas, mas de antemão, todo avivamento, ele começa individualmente dentro de nós. Todo pedido de avivamento, primeiro é por meio de nós. Essa é uma verdade. E nós vamos compreender que esse avivamento, ele passa por nós. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Vou repetir, sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 23. Diz o texto: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. Antes de tomar o seu assento, Deus tem um novo endereço. Eu vou repetir. Deus tem um novo endereço. Pode tomar o seu respectivo assento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, talvez por ser médico e historiador, este evangelho ele tem algumas especificidades que não é encontrada nos outros evangelhos. Lucas ele é mais técnico em sua escrita, pondera, assim pelo mesmo ser médico e historiador, ele é metódico em sua escrita e fidedigno. Lucas ele tem uma objetividade que diferencia ele de Mateus, de Marcos e de João. É do saber de todos que cada evangelista em sua escrita teve uma proposta, um objetivo. Mateus escreve aos judeus,
A objetividade mateana é apresentar Jesus como rei. É por isso que a expressão para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas aparece mais de uma vez no evangelho ao qual escreveu Mateus. Porém Marcos não escreve aos judeus e não apresenta Jesus como rei. O Marcos, ele apresenta Jesus como servo, porém o servo que é maior do que César. João é diferente, ele tem a objetividade de apresentar a divindade de Cristo. Ele vai apresentar Jesus como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diferente de Lucas como historiador, Lucas não quer apresentar Jesus como servo, nem a divindade de Cristo. Ele também não quer apresentar a realeza e o rei que é Cristo. Ele vai apresentar a historicidade de Jesus. Se Mateus estivesse nessa reunião, após sair e escrever o que aconteceu, com certeza ele iria registrar que a presença de Jesus, o Rei dos Reis, estava em nosso meio. Se Marcos estivesse aqui, ele iria dizer que Jesus, enquanto os louvores estavam sendo entoados, Jesus estava curando. Até porque Marcos é o que apresenta o maior número de milagres de Jesus Cristo em seu ministério terreno. Mas se João estivesse aqui, ele iria dizer: enquanto nós adoramos a Cristo, nós sentimos a presença do Deus eterno, porque Jesus Cristo, ele é Deus. Mas Lucas, como historiador, ele não andou com Jesus assim como Marcos, ele não foi uma testemunha ocular. E Lucas registra que ele foi em casa, procurando narrativas e testemunhas que presenciaram milagres de Jesus, que presenciaram ensinamentos de Jesus. Ele colheu todas essas informações, ele registrou em sua narrativa, e depois ele vai escrever a Teófilo, que significa amigo de Deus. Na verdade, todos aqueles que são amigos de Deus sempre receberão algo da parte de Deus. Lucas, quando ele registra o seu evangelho, ele não quer apresentar Jesus como rei, ele não quer apresentar todos os milagres de Jesus e nem a divindade de Jesus Cristo. Como historiador, ele tem uma preocupação singular. Qual a preocupação? Lucas sabe que se passasse 100 anos, alguém poderia duvidar dos milagres registrados por Mateus ou por Marcos. Se passasse 200, 300, 1000 anos, alguém poderia duvidar se Jesus realmente esteve entre nós. É por isso que, se Lucas estivesse em nossa reunião, saindo daqui, ele iria escrever: no ano de 2023, em uma terça-feira, estávamos na região de Carapicuíba, onde o governador de São Paulo, Tarcísio, onde o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, onde o presidente da república, o fulano de tal. Estávamos em um congresso, onde o pastor da igreja era o pastor Ivanildo. Por que Lucas quer registrar isso? Se alguém duvidasse da cura, se alguém duvidasse dos milagres, se alguém duvidasse do rei, passado 1000 anos, alguém levantaria a mão e iria dizer: é verdade, o governador do estado era o Tarcísio, o prefeito era o Ricardo Nunes, e o pastor daquela igreja era o pastor Ivanildo. Pode ser que há veracidade naquilo que foi escrito. Lucas tem a preocupação de um historiador. Então é por isso que ele começa dizendo: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Herodes o tetrarca da Galileia, sendo seu irmão Filipe da Itureia da região de Traconites, e sendo Lisânias da região de Abilene. Agora ele coloca estacas históricas, é porque ele quer trazer um registro muito importante que está no versículo de número 2. Qual é o registro? Ele disse: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Porque ele coloca no plural? Ele quer denunciar a religião judaica, mas ele é médico, então ele é ético. Ele registra de uma forma bem ética, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que ele está dizendo nas entrelinhas? A religião judaica está corrompida, porque não poderia ter dois, só poderia ter um. Lucas está dizendo: o sacerdócio e a religião está corrompida. Será que Deus vai parar de falar? Será que Deus vai parar de atuar? Lucas disse: não. Veio a palavra de Deus. Eu ouvi uma glória a Deus. Veio a palavra de Deus.
Mas a palavra de Deus não veio no templo. E por que não no templo? Lucas registrou: o templo, a religião está corrompida. Deus não fala mais lá dentro há 400 anos. Desde Malaquias até João Batista, Deus não falava mais. E Lucas registra: se você for no templo, vou parafrasear, há uma placa lá: Deus não está mais aqui. Agora a direção é dos homens, são eles que comandam lá dentro, mas Deus não vai deixar de falar. Veio a palavra de Deus no deserto. Veio a palavra de Deus no deserto. Os céus me trouxe para dizer: lá dentro ninguém fala, lá dentro Deus não fala. Então Deus não vai deixar de falar. Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo. Mas esse novo de Deus é no deserto da Judeia. Há um homem no deserto da Judeia e o seu nome é João Batista. Um homem simples. Quem é João? Lucas capítulo de número 1 ele registra: esse João Batista é filho de Zacarias. Alguém poderia dizer: há vários Zacarias no século I. Lucas, como médico e historiador, ele registra. Mas Zacarias tem uma esposa e tem por nome Isabel. Alguém poderia levantar as mãos e opinar: havia muitos casais por nome Zacarias e Isabel. Lucas mais uma vez é metódico. O pai é Zacarias, a esposa Isabel, mas ela tem o ventre estéril. E quero deixar um registro essa noite: grandes personagens da Bíblia nasceram em ventres estéreis. Por causa desse glória a Deus eu vou explicar melhor. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Eu vou repetir: o nosso Deus é um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasceu Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. O nosso Deus é um Deus de improbabilidade. Lucas registra uma outra informação precisa. Isabel tem um ventre estéril, mas há um detalhe que permeia sobre a tua prole. Ela é das filhas de Arão. E Zacarias é da 8ª classe sacerdotal de Abias. Permita-me a narrativa em Crônicas 24. Quando Davi assumiu o reinado por 40 anos, havia centenas de sacerdotes. Davi é organizado porque serve um Deus organizado. O que Davi fez? Uma escala. Ele separou os sacerdócios em turnos, 24 turnos. Cada turno trabalhava dentro de um mês no ano. Mas a 8ª classe sacerdotal de Abias era da casa de Arão. Todos que nascessem da casa de Arão deveriam ser sumo sacerdote por direito, por nepotismo, por prole. O que Lucas está nos informando é: os sacerdócios que estão dentro da religião estão corrompidos, mas há um verdadeiro sumo sacerdote que vai nascer no ventre de uma estéril, e esse terá por nome João Batista. Segura essa informação. Eu não vim fazer barulho, eu vim para fazer você pensar. Zacarias, ele serve a Deus de forma irrepreensível, assim como Isabel.
Mas tem um problema gravíssimo dentro de casa. É um sacerdócio escolhido por Deus, nomeado por Deus, que recebe os cuidados de Deus, mas dentro do seu lar ele tem uma mulher estéril. E ser estéril naquele tempo, segundo o Talmud, era não ter as mãos de Deus em favor sobre aquela casa. Era um opróbrio, era uma vergonha. Mas naquele mês havia centenas de sacerdotes, há quem diga de 20 a 25 mil sacerdotes. Então o que eles faziam? Uma espécie de sorteio. Quem fosse nomeado no sorteio teria o direito e o privilégio de entrar dentro do templo e oferecer incenso. Para alguns, coincidência, para quem está pregando o milagre, no sorteio daquela tarde recaiu exatamente em Zacarias. Zacarias agora vai entrar dentro do templo, e Lucas capítulo 1 versos 8 traz um registro de suma importância. E exercendo Zacarias o teu ministério. Deixa eu dizer algo essa noite. Ele tinha tudo para voltar para trás, tinha tudo para não entrar dentro do templo e oferecer algo a Deus. Mas Zacarias está exercendo do lado de dentro, porque ele acredita que enquanto exerce do lado de dentro, Deus pode fazer gerar do lado de fora. Eu vou repetir: enquanto tu adora do lado de dentro, Deus pode fazer gerar o teu milagre do lado de fora. Enquanto tu serve do lado de dentro, Deus pode trazer respostas do lado de fora. Enquanto tua mão direita está levantada do lado de dentro, Deus pode estender as suas mãos ao teu milagre do lado de fora. Se veio pensando em desistir, Deus está trazendo respostas. Continue servindo do lado de dentro. O teu Deus se encarrega de fazer gerar o teu milagre do lado de fora. É o mesmo endereço do lado de dentro, as mesmas músicas, o mesmo cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, o mesmo movimento, a mesma liturgia, os mesmos avisos, a mesma oferta. Até parece que todo culto é igual. Até que, quando Zacarias atravessou o altar, atravessou a pia de bronze e entrou no lugar santo, à sua direita a mesa dos pães da preposição, na sua frente o altar do incenso e à sua esquerda o candeeiro. Até parece que todo o culto é igual, o mesmo endereço, as mesmas músicas, o mesmo aviso, o mesmo movimento, a mesma canção. Até que, naquele dia, Deus enviou Gabriel, e ele apareceu do lado de dentro. Enche o pulmão de ar para dar glória. Gabriel olhou para Zacarias e disse: Zacarias, as tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, eu vou repetir, as tuas orações, elas foram ouvidas. Não era para dizer isso num congresso como esse, mas permita-me, estamos vivendo em um tempo chato, um tempo onde jovens assistem 20 vídeos no YouTube e se tornaram teólogos. O pregador prega 1 hora, errou uma palavra, ele critica. As irmãs cantaram, suaram, a glória desceu, mas se teve um desafio, eles comentam. Aí um irmão simples postou que a mãe dele recebeu uma notícia, usando, expressão dele, um vaso na igreja, que viria uma doença sobre a sua vida. E essa doença veio câncer. Mas eles oraram e o câncer foi extinto, curado. Alguns colocaram glória a Deus, mas os chatos já estavam lá. Porque o menino, ele disse: Deus voltou atrás. Eu até entendo o erro dele teológico, mas eles não estão preocupados com a cura. Eles estão preocupados se Deus volta ou não atrás. E aí um comentou:
Deus não muda, Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Aí o outro colocou Tiago 1,17, nele não há sombra de variação. Então Deus não volta atrás. Aí o outro colocou, volta sim. Isaías disse ao 13º rei de Judá, Ezequias, que ele teria uma doença. Ezequias orou, ele voltou atrás e acrescentou 15 anos. Aí o outro colocou, não, a nossa oração não muda Deus, a nossa oração muda nós. Esqueceram do milagre. O problema é que eles assistem 20 vídeos no YouTube e colocam Deus dentro da caixinha do conhecimento deles. Mas eu dei toda essa volta só para te dizer algo, irmã. Eu vou te apresentar um Deus fora da caixinha. Que Deus é esse? Que antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Eu vou repetir. Antes de criar o universo, Ele já te viu com essa mão direita. Ele já viu esse grito de glória. Deus ouviu as tuas orações. Aleluia. Antes de criar o universo, Ele já te viu com essa dor, com essa luta. Mas Deus não te chama com base no teu passado, Ele te chama com base naquilo que Ele sabe sobre você. Ele já te viu aqui com essa camiseta amarela, mulheres avivadas. Ele já te viu com esse glória a Deus. Zacarias saiu de dentro do templo querendo contar para todo mundo. Não precisa postar. Não precisa ir postar hoje o teu milagre. Deus fez ele ficar mudo, porque o povo lá fora estava orando, diz o texto. Mas Gabriel disse, as tuas orações não são a deles. Eu ouvi a tua. Eu quero ter experiência contigo. O meu negócio é contigo individualmente, entre eu e você. Seis meses depois, Isabel recebe uma visita. O último do Santo dos Santos é o ventre de Maria. Jesus já estava lá. E quando ela chegou na casa de Isabel com 6 meses, só de saudar, João Batista já foi cheio. Só de saudar, só a presença de Jesus te enche essa noite, te enche essa noite. Mas é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero lhe dizer é que Jesus era um embrião. É um embrião, mas é Deus. E João Batista tem 6 meses. Com 6 meses sentiu a presença. Tá para nascer um homem ou uma mulher para querer decidir uma vida dentro de um ventre. O dono da vida é Deus. O dono da vida é Deus. João Batista cresce. Há 400 anos Deus não fala dentro do templo. Deus vai ter um novo endereço, e o endereço não é o templo. Aonde é o endereço? No deserto. Eu vou te usar, João. Mas João poderia ser sumo sacerdote por sangue levítico, por prole. Deus disse não. Tu não vai vestir o linho, o éfode, as 12 pedras, a mitra e a lâmina, santidade ao Senhor. Quer ser meu endereço, João? Vai se vestir com vestes de pelo de camelo. Mas João poderia sentar à mesa de Anás e Caifás, comer das iguarias da mesa. Deus disse não. Essa mesa não te pertence. Eu vou repetir aqui para trás, não é lá para lá não. Essa mesa não te pertence. Então pare de querer forçar para sentar na mesa.
Pare de bajular para querer ter um lugarzinho na mesa. Essa mesa não te cabe, João. O que eu tenho para ti é outra coisa. Então o que eu faço, pastor Ivanildo? Continua sendo fiel, matando leões e ursos aonde Deus te colocou. Porque se um dia Deus te quiser na mesa, fique tranquilo. Não precisa bajular ninguém, não precisa dar tapinha nas costas de ninguém. Porque o profeta, quando Deus envia, ele não senta na mesa enquanto tu não chegar. Senhor, eu vou comer o que? Gafanhoto e mel silvestre. Quer ser meu endereço? Quer ser meu endereço? Abra mão dos privilégios. A igreja está em busca de privilégios. Pregadores querem privilégios, cantores querem privilégios. Deus me trouxe para dizer, para ser meu endereço, abrir mão dos privilégios, para ser uma voz que clama no deserto. Vai ser meu profeta e ele vai para o deserto da Judeia. Olhem para cá. O sangue dele é de sumo sacerdote, mas ele é profeta. Mas todo sumo sacerdote tem tato de cordeiro. E no meio daquele culto assim lotado, ele olhou e disse: esse eu conheço. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas no culto da Judéia, no deserto, os fariseus também iam. Eles vêm nas nossas festas. É só dar uma olhadinha para eles. Não dão glória a Deus, não dão aleluia. Eles ficam olhando para você, querendo jogar uma pressão. Só que quando Deus te chama para ser profeta, quanto mais eles mandam a pressão, mais Deus te usa. Vou repetir: quanto maior a pressão, mais a unção, mais Deus te usa. Aia sorebe queimando, aia sorebe queimando, chorar. Estou pregando isso, acontece comigo, aconteceu comigo. Sem prole, sem descendência pastoral, tirado do lixo, do monturo, Deus disse: vou te levar para as nações. E naqueles congressos, e ele com aqueles nomes, as patentes, eles sentam e ficam colocando aquela pressão. Quanto maior a pressão, quando Deus te chama, fique tranquilo, mais Deus te usa. Maior a unção, mais cheio do Espírito Santo. E eles vieram, eles querem saber o que acontece no Jordão. Porque o culto não é no templo, o culto é no Jordão agora. Aí eles disseram: és tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Se eles dissessem: és tu um? Ele iria dizer: sim, um eu sou. Mas eles perguntaram no artigo definido: és tu o ou não? O só tem um. E Moisés disse que este é o maior. Então quem és tu? Eu sou uma voz. Eu só sou uma voz. Você só é uma voz. Que a voz do que clama seja ouvida por intermédio de ti. Mas a cabeça de um profeta como João vale metade de um reino.
aniversário de Herodes. Ele está embriagado. Herodias dançando e o profeta no deserto. Aí Herodes, já bêbado, disse a Herodias: pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João. Sabe por que ela quer a cabeça de João? Porque Deus estava fazendo algo novo no Jordão. Só que não é porque Deus está fazendo e vai fazer algo novo que Deus mudou princípios. A mensagem é a mesma. No deserto ou no palácio. No deserto é arrependei-vos. No palácio é só vitória, é só bênção. Deus te chamou para pregar arrependimento no deserto e no palácio. A mensagem não mudou, é arrependimento no deserto e no palácio. No deserto e no palácio. No deserto e no palácio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Prenderam João e colocaram a cabeça dele em uma bandeja. Se você procurasse Deus no endereço do templo, vou parafrasear, tem uma placa lá. Há 400 anos Deus não fala mais aqui. Então Deus tem um novo endereço? Tem, é lá no deserto. Mas se você fosse lá, tem uma placa. Deus não fala mais aqui. Mataram João, silenciaram Deus. Pergunte bem forte: e agora? Pergunte bem forte: e agora? Deus vai procurar um novo endereço. Antes de irmos com Ele procurar um endereço, permita-me. Na história Deus teve diversos endereços. Ele tinha um endereço que não era no campo nem no Éden, era no jardim no Éden. Mas depois do pecado, Ele pediu um novo endereço no Monte Sinai a Moisés. O meu espírito vai capacitar a Olibe e Bezalel, vão construir o tabernáculo. Deus em Êxodo 40 manifestou a tua glória dentro do tabernáculo. Não conseguiram ficar próximo do tabernáculo com o peso da glória, mas a mesma glória que desceu foi embora. E um dia Moisés desceu com o véu. E quando eu li a Bíblia e vi Moisés com o véu, eu pensei: está com o véu por causa da glória. Até que Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 3, disse: coisa nenhuma. Ele usava o véu para não mostrar para o povo que a glória era transitória. Ela vinha, mas ela ia embora. Ela não ficava. Tinha véu, mas não tinha glória. Tem barulho, mas não tem unção. Tem movimento, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha, até dança, mas não tem presença. Tem até entretenimento, mas não tem palavra. Quer avivamento? Palavra. Quer avivamento? Oração. Menos movimento, mais palavra. Menos música, mais palavra. Menos cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, mais palavra. Quando Davi ele reina, ele olha para o endereço de Deus, de madeira, portátil, uma tenda. Ele tem o desejo de construir um endereço. Natã repreende e disse: não, é teu filho Gedidias, a saber Salomão, tuas mãos estão manchadas de sangue. Davi, antes de morrer, deixou materiais, o local geográfico, para teu filho construir o endereço de Deus de ouro, da maneira como Davi queria. Mas antes de construir o endereço, Davi disse a Salomão: sê homem. É porque tem uns que estão meio assim, né? É umas calças apertadinhas, sem meia. É uma voz meio assim. Tu é assembleano raiz, rapaz. Sê homem. $70.000 homens
trabalhavam em cortar as pedras lavradas para o templo. 30.000 homens iam para o Líbano buscar material, 10.000 iam, depois de meses voltava, outros 10.000 iam. 80.000 homens trabalhando na construção do endereço, 3.300 homens supervisionando a construção do templo. Quando terminou de construir, Crônicas capítulo 6 versos 12, Salomão levantou as mãos para o endereço. E não é que esse povo gostava de levantar as mãos? Crônicas 6:12, Salomão levantou as mãos e consagrou. Êxodo capítulo 17 versos 12, quando Moisés levantava as mãos, os hebreus venciam. Gênesis capítulo 14 versos 22, Abraão, levanto as minhas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Salmo 63, versículo de 1 ao 4, levanto as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Salmo 141, versículo de número 2 a seguir, levanto as minhas mãos como oferta ao Senhor. Tem mais, Esdras capítulo 9, verso 5, levanto as minhas mãos no sacrifício da tarde. Neemias capítulo 6, versículo de número 8, levanto as minhas mãos ao Senhor. Aí tu está pensando, esse negócio de levantar as mãos é coisa de homem. Coisa nenhuma. Deuteronômio 34, versículo 29 e 30, o Senhor levantou as tuas mãos. Levantou, tu está com a mão ainda baixada, rapaz. Levantou as tuas mãos. Não, pregador, é porque eu assisti uns 5 vídeos lá dos calvinistas. Eu não estou gostando muito desse negócio de levantar as mãos. Está com a mão mirrada. Mateus 12, Deus olhou Jesus e viu um rapaz que não levantava a mão por nada. Disse, sai daí do teu lugar. Está com a mão mirrada, vem para frente. Quando ele veio, ele foi curado. Eu tenho certeza. Já levantou as mãos para adorar. Está com a mão mirrada, está curando. Você hoje adore a Ele. Preciso caminhar. Na inauguração do endereço de Deus, do templo, não se canse. O Salomão reuniu todo o povo. E o povo está esperando o quê? A glória. Os músicos cantor ítalo. Imagine o culto. Os filhos de Asaf, Zacur, Matanias, Azarel e José, prontos para tocar o instrumento. Do outro lado os filhos de Jedutum e os filhos de Ramã. Não tem como a glória não descer. Quando eles foram tocar, diz o texto, antes que tocassem, a mesma glória que desceu no tabernáculo de Moisés encheu o templo. Encheu o templo. Encheu o templo. Ele pode te encher essa noite. Encheu o templo. Eu vou repetir, ele pode te encher essa noite. Encheu o templo. Os sacerdotes caíram ao chão, não conseguiram ficar de pé pelo peso da glória. Aqui eu aprendo 4 coisas, mas só vou dizer 2. A primeira coisa que eu fiquei estagnado, pastor Ivanildo, é essa. Os filhos de Asaf vai tocar, antes de tocar a glória desce. Sabe o que Deus está nos ensinando? Para minha glória descer, não preciso de nomes. Para minha presença invadir a casa, não preciso de cantores, pregadores. Não precisa ter curtidas, seguidores. Para a glória descer, ele só precisa de um coração contrito, quebrantado. Deixa eu te dizer, para a glória descer não depende de mim, depende desse seu coração. Deixa a glória descer e seja cheio. Se a cantora de 8.000 vir cantar, a glória desce.
Se o pregador que cobrou 5, ele tem nome. Se ele dá uns pulinhos aqui e gritar, a glória desce coisa nenhuma. Para a glória descer, não depende de homens, depende de uma coisa. E os levitas entenderam. Quando a glória desceu, eles pararam e começaram a adorar. Qual é o louvor? O Senhor é bom, e a tua benignidade ela dura para sempre. O Senhor é bom, e a tua benignidade ela dura para sempre. Eu não dependo de homens para fazer. Segunda coisa que eu aprendo, eu estou devendo. Quando a glória desceu, ninguém conseguiu ficar de pé. Sabe quando eu sei que a presença invadiu a casa? Não é quando eu saio cheio de mim dizendo preguei muito. Não é quando você sai com teu orgulho lá em cima. Quando a glória desceu em Damasco, Paulo caiu ao chão. Quando a glória desceu em Pátimos, João caiu como morto. Diante da glória não há orgulho humano. Diante da glória não há soberba humana. Diante da presença, o Senhor é bom, e a tua benignidade dura para sempre. Só que a glória desceu, mas ela fez igualmente no tabernáculo de Moisés. Ela foi embora. Permita-me parafrasear. Todos foram embora da festa. Imagine todo mundo indo embora. Salomão senta, e esse silêncio. 1 Reis capítulo 8 versos 27. Não esqueça mais esse texto. Salomão olhando, sem a glória, o endereço vazio, esse silêncio, ele disse: porventura poderia Deus habitar na terra? Eu acredito que ele foi irônico. O que Salomão estava dizendo nas entrelinhas era: por que o Senhor não fica? Por que o Senhor não vem com a tua glória e não fica entre nós? Por que o Senhor vem e vai? Eu já sei. Porque a terra é escabelo dos teus pés, os oceanos cabem na palma de suas mãos. O Senhor conta 10 sextilhões de estrelas e coloca um nome em cada uma delas. Eu sei que o Senhor não pode habitar na terra. Eu sei que o Senhor não pode ficar. Porventura poderia Deus habitar na terra? Após a morte de Salomão, a glória não foi mais vista. Roboão faz com que os reinos se dividam. Reino do norte e do sul. Tu vem na escola bíblica dominical, não preciso me desgastar aqui. No reino do norte não foi vista a glória, porque nenhum rei foi piedoso. No reino do sul tivemos homens piedosos como Josafá, Ezequias, como Josias. Mas tivemos homens perversos como Amnon, como Manassés. Mas a glória não foi mais vista. E há uma batalha chamada Batalha de Carquemise. E nessa batalha a Babilônia surge no cenário mundial. A Babilônia vence Faraó Neco do Egito e vence a Assíria, que era a maior potência mundial, que já havia levado o reino do norte ao cativeiro 136 anos antes. A Babilônia, quando surge, há um profeta, há quem diga músico. Deus deu a ele uma visão. O nome dele é Abraço. Ele abraça o povo no meio das dores. Quem é ele? É Abacuque. Abacuque, quando Deus deu a ele a visão era essa: vou usar os caldeus como instrumento para punir Judá, para punir o meu povo. Virá o cativeiro por 70 anos. E Abacuque se desmorona naquela visão e começa a questionar Deus de forma muito piedosa. A pergunta de Abacuque é: Senhor, se o Senhor é bom, os seus olhos não podem contemplar o mal. Como pode o Senhor permitir que os nossos inimigos, os caldeus, leve o teu povo em opróbrio? Permita-me, trazendo para os dias de hoje, é a pergunta que dura 2000 anos.
É a pergunta que perdura na academia, nas faculdades teológicas, dentro do teu quarto à noite, na mesa de jantar. A pergunta é essa, é a mesma de Abacuque: Senhor, se o Senhor é bom, por que tudo isso nos sobreveio? Se eu dou dízimo e oferto, por que sofro necessidade? Se eu tenho uma vida de santidade, de oração, porque meus filhos não estão aqui essa noite, estão nas drogas lá fora. Se eu te sirvo de forma piedosa, venho para o culto, oro nas madrugadas, porque o Senhor não salva o meu esposo. Eu não sou o pregador da vitória, irmã. Aí ficou esse silêncio porque Deus não falou com Abacuque. E Abacuque, no meio do silêncio, questionando Deus igual você. Aí Deus disse a ele: acalma, Abacuque, eu vou usar os caldeus para ferir Judá, mas eu não perdi o controle, e vou realizar uma obra, mesmo que você não entenda, Abacuque. Então o que Abacuque fez? O que eu te convido a fazer, irmã: sai desse capítulo 1 dos questionamentos, dos porquês, e faz como Abacuque, vai para o capítulo 2. E o que ele fez no capítulo 2? Subiu numa torre de vigia. Qual é minha torre de vigília, pregador? Não precisa ir no monte, entregar teu nome lá para queimar, papelzinho de profeta, coisa nenhuma. Eu conheço uma torre de vigia, e você também. Aonde ela está? Jesus disse: abra a porta do teu quarto, entra lá dentro, fale comigo secretamente, e eu te ouvirei. Enquanto Abacuque está orando, aí talvez você me pergunta: e quando eu já estou orando faz tempo nessa torre de vigia? Aí Deus responde para Abacuque. Talvez você estava pensando naquele pregador fazendo muito barulho, com aqueles movimentos, dizendo que está vendo um anjo com uma bandeja, uma chave de vitória: receba, receba. Coisa nenhuma. A resposta que Deus deu a Abacuque no capítulo 2, versos 4, é a mesma que eu trago a ti. Qual a resposta, pregador? Não é vitória. A resposta é essa: o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A palavra hebraica para viverá é sobreviverá pela fé. A tua fidelidade vai te fazer sobreviver no meio da luta, no meio do caos. Olhem para cá. Eu não sou motivado a glória a Deus. Não sou motivado a glória a Deus. Guarde isso no seu coração até o arrebatamento. Nem sempre Deus te livra das provações. Mas uma coisa eu garanto neste púlpito: Ele fortalece as suas estruturas e vai passar contigo. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Vai para o capítulo 3. E ele começou a orar. Qual é a oração, Senhor? Não estou entendendo nada. O teu povo está no cativeiro, mas eu confio tanto em ti. E eu quero fazer um pedido. Qual o pedido, Abacuque? A tua palavra eu ouvi. Ai, a tua palavra eu ouvi. Tu só vai entender tudo isso através da palavra. E quando eu ouvi a tua palavra, ela mexeu comigo por dentro. A oração hebraica mexeu comigo por dentro, as minhas entranhas. Mas uma coisa eu te peço: aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra. Torna realidade a tua obra e as tuas promessas. Pregador, me ensina o que é viver pela fé. Pega o teu instrumento, a tua harpa,
e vai adorar mesmo sem ver a vitória. Quem vive pela fé, irmã Maria, adora sem ver. Qual adoração? Eu te conto. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais, todavia essa noite, só quem vive pela fé. Todavia essa noite, só quem vive pela fé, exulte com alegria o Deus da tua salvação. Aleluia! Porque a terra encherá da tua glória. Isaías se levanta e dá um grito. Assim diz o Senhor: a minha glória, a glória que desceu no tabernáculo, a glória que desceu no templo de Salomão, a minha glória eu não divido mais com ninguém. 70 anos se passam, e o que Deus falou para Abacuque vai se cumprir. Depois dos 70 anos nunca mais houve idolatria em Judá. Às vezes Deus aperta para tirar de dentro de nós aquilo que impede o teu agir. Depois dos 70 anos, eles voltaram do cativeiro com Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo. Os samaritanos embargaram a obra. 16 anos se passaram e o povo se esqueceu de Deus, se esqueceu do templo porque estava destruído. Os caldeus com Nabucodonosor e Nabuzaradã destruiu o endereço de Deus construído por Salomão, e a glória foi embora e não foi vista mais. Não tem endereço, não tem mais a glória. Mas Ageu se levanta, capítulo 1, versos 8, e diz: ó povo, sobe ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa. Sobe ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, e o meu nome será glorificado. O que Ageu estava dizendo é: construa novamente o meu endereço. Permita-me, eu vou correr por conta do tempo. Eles construíram o endereço de Deus, porém é de madeira. O primeiro era de ouro, o segundo é de madeira. O primeiro tinha aparência, o segundo sem formosura. Quando você lê Esdras 3, os anciãos com mais de 110 anos, que viram o primeiro templo, quando eles olharam para o templo de madeira, pastores, eles choraram. Nas entrelinhas eles estavam dizendo: como que Deus vai habitar num barraco de pau desse? Será que Deus não tem condições? Aí Ageu se levanta, só para que ninguém pense que Deus não tem condições, ele disse: minha prata, meu é o ouro. Não, eu vou repetir para esse lado aqui: minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus está dizendo? Se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que de Salomão, mas eu quero de madeira. Por quê? Porque no primeiro templo só ia por causa do entretenimento, por causa da aparência, por causa do glamour, por causa da formosura do lado de fora. Mas agora eu quero ensinar que o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro, que é maior, que é maior, que é maior, que é maior do que a primeira. Segura, deixa eu pregar, segura. O primeiro é maior, o segundo é menor. O primeiro é de ouro, o segundo é de madeira. O primeiro tem glamour, o segundo sem formosura. O primeiro enche de gente para ver, o segundo ninguém dá a mínima. Mas Deus disse: a glória do último será maior. Já pegou lá, ó. A glória maior sempre estará no menor. 400 anos se passam. Quantos anos? A glória não foi vista mais, de Malaquias a Mateus. Se você fosse no templo, a placa está lá. Ele não está mais aqui. Então vou no Jordão, tem uma placa. Ele não está mais aqui. Ele esteve no tabernáculo, ele esteve no templo de Salomão. Herodes reconstruiu o templo, mas ele não está mais lá. No Jordão ele também não está. E agora? Ele vai procurar um novo endereço. Mas tem uma pergunta que está no nosso coração, que permeou a história. Qual a pergunta?
Poderia Deus habitar na terra? Alguém vai responder para Salomão. João pega uma pena, um tinteiro. Salomão, sim, poderia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: poderia Deus habitar na terra? E ele se fez carne, e habitou, e habitou, e habitou, e habitou, e habitou, e habitou no meio de nós. Mas cadê a glória? João disse: e nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai estava sobre ele. E ele com 33 anos vai procurar o novo endereço. É quase meio-dia. Isso aqui é para os críticos da rede social. Era mais ou menos 10 para meio-dia. Ele com 12 andando. Aí ele falou para os discípulos: vocês vão lá comprar comida. Aí ele entrou em Samaria. Para fazer o quê? Procurar um novo endereço. Procurar o quê? Uma mulher avivada. Eu ouvi um aleluia ali. Só que quando ele chegou, ele olhou para o poço, ele sentou e disse: estou cansado. Como homem ele cansa, mas como Deus, vinde a mim os cansados. Como homem ele vai dizer: tenho sede, mas como Deus, quem tem sede vem. Como homem, irmã, ele chorou por um amigo lá em Betânia, mas como Deus, sai para fora Lázaro. Como homem, ele dormiu na polpa do barco, e dormindo ele é mais poderoso que Satanás acordado. Como homem, ele dorme na polpa do barco, enche o pulmão de ar, mas como Deus, quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar e obedece. Obedece. Ei, aí vem uma mulher, o mesmo caminho, o mesmo endereço, a mesma água, o mesmo cântaro. Aí quando ela chegou, Jesus levantou e falou: dá-me água para beber. Oxi, como tu sendo judeu pede água para beber para uma mulher samaritana? Mulher, se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede água, segura, tu me pediria e eu te daria a água da vida eterna. Segura. Ela olhou para ele de cima e embaixo e deve ter pensado: tu tem o quê? Davi tinha uma funda, derrotou o gigante. O Sansão tinha uma queixada de jumenta, matou 1000 homens. O Moisés tinha um cajado e uma vara, abriu o mar vermelho. O Josué com sacerdotes tinha buzinas, caiu Jericó. O Gideão tinha um pão de cevada torrado e venceu a batalha. Tu não tem nem um balde. Ele olhou para ela e falou: mulher, não tenho funda, não tenho queixada de jumenta, não tenho varinha mágica, não tenho lenço ungido, não tenho pedrinha do Jordão ou do Sinai, mas uma coisa eu tenho: que busco o traficante, a prostituta, o pecador, no mais profundo de um poço. Ele tem o que? Ele tem a graça, ele tem a misericórdia, ele tem a bondade. Eu sei porque tu está dando glória, é porque teu poço, como o meu, também era fundo. Mas não tem poço fundo onde a graça não possa te trazer de volta. Só quem já sentiu essa graça. Sabe por que eu estou dando glória? Porque eu sei a profundidade do poço que eu estava. Eu sei o que é a graça, a misericórdia. Não existe poço tão fundo onde a graça não possa alcançar. Pregador, mas eu estou num poço tão fundo. Não existe poço tão fundo aonde a misericórdia e a graça não possa alcançar.
Então faz assim, me dá dessa água, vai. Não, então vai lá e chama teu marido. Aí ela olhou e falou: eu não tenho marido. Dissesse bem, tu teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidão de casamento, 5 alianças, e o que você tem aí agora nem marido é ficante. E já vou te ensinar algo: comigo não tem ficada. Vou repetir: não dá para namorar comigo no culto e amanhã ficar com o mundo. Não dá para ser crente aqui e lá fora não ser. Não dá para dar glória aqui e falar palavrão lá fora. Não dá para adorar aqui e cantar música do mundo lá fora. Não dá para colocar saia no pé e camiseta amarela, avivamento das mulheres, e lá no seu Instagram colocar fotinha de costa com biquinho e com versículo embaixo. Aí a baixona vai querer mandar. Comigo não tem ficada, comigo é compromisso, é casamento, é na alegria, é na dor, solta glória, é na doença, solta esse glória. Com Jesus é casamento. Tá casada com Jesus, tá? Tu não se veste mais como você quer, é como Ele quer. Tu não vai mais para onde você quer, é para onde Ele quer. Eu estou ouvindo aqui alguém dizer: vejo que tu é profeta. Aí ela olhou para ele, eu preciso terminar. Aí ela vai fazer uma pergunta. Existe uma camada, não sei se você vai entender. Existe uma camada fina debaixo da pergunta que ela fez. Na verdade, a pergunta que ela queria fazer era essa: eu cresci aprendendo que o endereço de Deus era onde Jeroboão colocou 2 bezerros em Samaria, entre Dan e Berseba. Mas os seus pais dizem que o endereço de Deus é no templo. Afinal de contas, aonde é o culto? Quem é o Deus do culto? Aonde é o endereço de Deus, afinal de contas? Mulher, a hora é. Mulher, a hora é. Eu não estou procurando quem prega bem. Para ser meu endereço, não estou procurando quem canta bem. Não estou procurando quem fala em línguas. Não estou procurando quem faz mais barulho. Não estou procurando carteirinha de convenção para ser meu endereço. Eu estou procurando verdadeiros adoradores. Eu acho que tem alguém aqui. Verdadeiros adoradores, já chegaram. Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Eu não entendi, o senhor está procurando um endereço? Sim. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer mesmo assim. Vou tentar ser o mais simples possível. Jesus olhou para o templo e disse: esse templo vai ser destruído em 3 dias, eu levanto. Aí ninguém entendeu nada, só João pegou. O João falou assim: ele falava isso do seu corpo. O que Jesus estava dizendo é: quando eu estava na eternidade, eu era como o templo de Salomão, glória, glamour, formosura. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei no templo de Zorobabel, de madeira, sem formosura, desprezado pelos homens. Mas este templo vai para a cruz e vai ser destruído, e ao 3º dia eu levanto um outro endereço. Ah, pegou. Eu levanto um outro endereço. Tu não entendeu? Aonde é o culto? Passando roupa. Aonde é o culto? Dentro do Uber. Aonde é o culto? É dentro de você. Você é o novo endereço de Deus. Oh, você é o novo endereço de Deus. Pregador, eu não entendi.
Eu cresci na igreja e falaram que o culto termina na bênção apostólica. Ah, não. Como você é o endereço de Deus, o culto é lavando a louça. O culto é aí dentro. E cadê o Deus do culto? Ele resolveu morar aí dentro. Só as mulheres avivadas, pergunta bem forte: cadê a glória? Não só as mulheres avivadas, pergunta bem forte: lembra aquela glória do tabernáculo? Quem lembra, diga amém. Aquela do templo de Salomão, quem lembra, diga amém. Aquela do templo de Zorobabel, quem lembra, diga amém. Aquela que vinha, mas ia embora, diga amém. Jesus está orando e disse: Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse? Devolva. Tu vai fazer o que com ela? Eu vou dar para aquelas que tu me deste. A glória não é mais transitória, ela resolveu habitar aí dentro de você. Estou sentindo Deus aqui essa noite. Você é o novo endereço dele. Segura, em 2 minutos eu encerro. Até porque se eu contar tudo hoje, ano que vem vocês não me chamam. 2 minutos eu encerro. Como você é o novo endereço, a Bíblia te chama de templo. Mas Paulo também nos chama de tenda. E não nos chama de edifício. Quem é endereço de Deus é tenda. Edifício, Paulo disse que quando este se desfizer, este tabernáculo, no original é essa tenda, nós vamos ter lá um edifício eterno. O problema é que tem gente que é endereço de Deus, mas quer ser edifício aqui. E edifício fica num lugar, não sai por nada, briga por lugar, briga por cadeira, briga por oportunidade. Se a camiseta não for da minha cor, não dou glória. Se a cantora não for a que eu quero, não dou glória. Se o pregador não for como eu quero, também não dou glória. Só que você não é edifício, tu é tenda. Tenda, o pastor falou, preciso de você ali, estou aqui. Tenda se desfaz, estou aqui. Mas a qualquer momento, só as mulheres avivadas estarão lá. Não só quem é tenda e endereço de Deus, no soar da trombeta, essa tenda vai se desfazer. E receberemos um corpo de glória, e estaremos com Ele na eternidade. Olhem para cá. Aí os discípulos foram comprar comida, chegaram cheios de sacola com comida. Aí Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a mulher samaritana, agora como ela é uma mulher avivada, que recebeu a água, ela deixou o canto e foi para a cidade. Enquanto os discípulos que andavam com Jesus traziam sacolas, ela trazia almas. Mulher avivada não só faz barulho no culto, mas continua levando água da vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Com a permissão do pastor, redobre sua atenção. Eu conheço um pastor
que ele tinha um rebanho, e no rebanho dele tinha 100 membros. Aí ele perdeu um. Talvez se fosse esse pastor que está pregando, nos afazeres do dia a dia eu poderia dizer: ah, deixa aí, daqui a pouco vem mais um membro com carta de mudança, completa 100. Mas o pastor que eu estou ministrando sobre ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma ovelha. Permita-me elucidar. A ovelha deve ter pensado quando foi encontrada: já sei, ele vai pegar a vara como todo pastor e vai me punir. Este que está pregando talvez faria isso. Mas o pastor que está aqui te esperando, ao invés da vara, pegou ela no colo. Aí a ovelha no colo pensou, traumatizada, teve em diversas igrejas, machucada, deve ter dito assim: ele é igual aos outros, ele me pegou no colo, mas daqui a pouco ele vai me levar na frente das 99 e vai me expor lá. Mas esse pastor que está aqui te esperando, ele levou ela para a casa dele e deu uma festa para ela. Não, pregador, eu não sou essa ovelha. Eu participo do culto. Quando o pregador fala para cutucar o irmão, eu cutuco, chacoalho a minha mão. Eu sinto até arrepio. Mas eu estou perdida. Então tu é a dracma. O problema da dracma é que o azeite que foi aceso para acender a lamparina vale mais do que ela. E aí eu fiquei perguntando: o que faz alguém gastar muito para procurar algo que não tem tanto valor? É porque naquela moeda que estava na boca do peixe, Jesus falou para Pedro: imagem do que tem aí? Ele falou: de César. Ah, então dá a César o que é de César. Mas aquela dracma que está perdida dentro de casa tem uma outra imagem. É uma imagem e semelhança de Deus. É por causa dessa imagem que ele resolveu gastar tudo para te encontrar aqui. Não, mas eu não sou nem a ovelha nem a dracma, eu sou o pródigo, estou perdido. Meu poço está fundo. Cadê o Pai? Está no mesmo lugar te esperando. E cadê Jesus? É o caminho de volta, não mudou. Eu não sei qual desses três você se encaixa, mas eu queria saber se tem alguém para Jesus essa noite. Se tem alguém que está disposto a ser o endereço de Deus. Pregador, mas eu tenho um passado tão ruim. Os céus não é para bonzinhos mesmo. Os céus é para pecadores arrependidos. O bom pastor está te chamando aqui. Tem alguém essa noite? Levanta tuas mãos. Tem alguém para Jesus essa noite que quer ser o novo endereço de Deus? O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. Se tiver alguém aí do teu lado que não é cristão, faça aí você o convite para ele. Para cutucar 2 ou 3 você cutuca. Agora dá uma cutucada nele e diz que é Jesus. Traz ele aqui para frente ou ela. Nós não temos muito tempo. E o Pai está aqui no mesmo lugar esperando você. Você que se afastou do caminho dele e precisa hoje ser encontrado. Ele já te viu aqui essa noite. E o que está acontecendo aí dentro de você não é outra coisa senão o Espírito Santo te conquistando e te trazendo aqui. Aonde está você? O Espírito Santo te chama essa noite. Eu vou insistir mais uma vez. Tem alguém para Jesus? Aonde você estiver, levanta as tuas mãos e nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? O Espírito Santo te chama. Vou entregar o microfone. E ainda dá tempo de você vir aqui à frente, procurar o pastor da igreja e ser encontrado por Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Venha Cristo, que Jesus
é o rochedo de vida. Agora. Vocês não estão aguentando mais eu levantar para falar, né? Vou falar bem rapidinho. Essa obra se esgotou no ano passado, mas a editora mandou essa semana. É a Cristologia no livro de Ruth, chama Casa do Descalçado. A Ruth é a igreja procurando o remidor e encontra o Boaz. Esse outro livro é a Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual. Se você quer saber destino da alma dos ímpios, destino da alma dos justos, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, selos, trombetas e taças, besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e o dragão, 144.000, duas testemunhas, batalha do Armagedon, segunda vinda, milênio, Gog e Magog, juízo final, novo céus e nova terra, você pode nos procurar, eu e minha esposa estaremos lá te esperando. Deus abençoe.